Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro, faltam aí pouquíssimos dias para as eleições do Corinthians. O nosso time entra em campo depois de amanhã pelo Campeonato Brasileiro, né? Sexta-feira o jogo aí contra a equipe do Bahia, tá? Então temos aí mais algumas novidades de mercado da bola, André Sanches de volta no Corinthians. O John vai explicar tudo isso para vocês e um pouco mais, tá? Então peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. E vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, parceira aqui do canal John do Timão, certo? Para você que quer fazer uma aposta hoje na rodada do Campeonato Brasileiro, né? Temos dois jogos atrasados aí, primeiro Fluminense e São Paulo, depois Cruzeiro e Vasco, jogo do Cruzeiro e Vasco muito importante para o Corinthians, tá? O John já fez a aposta dele, colocou aí vitória do Fluminense e também vitória do Cruzeiro, né? Os dois mandantes aí dessa rodada, certo? E deixa a dica aí para quem quiser se cadastrar, o link está aqui na descrição ou no comentário fixado. Temos bônus exclusivos para novos membros, temos promoções e recompensas diárias, então aproveitem, rapaziada, as melhores odds do mercado lá na iBet e vamos para cima. iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, o técnico Mano Menezes segue aí a preparação pro jogo de sexta-feira, né, já depois de amanhã contra a equipe do Bahia. A partida acontece às 9 horas da noite lá na Neoquímica Arena. O John já comprou o ingresso dele, né? Tinha falado aí pra vocês. O Mano teve o treinamento de ontem, tem o treinamento hoje e amanhã, certo? Então é hoje, amanhã, mais essas duas atividades aí. Na sexta não tem treino, é o dia do jogo. Tá? Então mais duas atividades até essa retomada aí de jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Né? O Corinthians hoje tem apenas 4% de chances de ser rebaixado, mas temos 4 compromissos dentro do Campeonato Brasileiro, certo? O Mano promoveu aí ontem um treino de posse de bola em espaço reduzido, certo? Depois organizou uma atividade tática, obviamente já pensando aí na equipe do Bahia, certo? Alguns jogadores tiveram um complemento, né, com jogos em campo reduzido, então algumas atividades ali com campo reduzido, e os outros jogadores treinaram cobranças de pênalti e de falta, tá? Então, cara, eu acho que cobrança de pênalti e falta deveria o jogador por si só fazer isso depois dos treinos. Se não todo treino, mas pelo menos uma vez por semana, alguma coisa assim, tá? Porque tá difícil a gente ver algum jogador do Corinthians fazer gol de falta, de pênalti. O aproveitamento tem sido razoável, né? Tem sido bom na maioria das vezes, também por conta do goleiro Cássio, mas de falta, cara, precisa muito falta, escanteio, que são jogadas que o Mano Menezes vem treinando e tudo mais. Mas é isso, rapaziada. Tivemos aí o retorno também do Guilherme Biro, tá? Que estava aí com a seleção pré-olímpica, né? O trabalho aí do técnico Ramon Menezes. E tivemos novamente a ausência do Fausto e do Gustavo Mosquito, tá? Além dos convocados Matias Rojas e Bruno Mendes, tá? Então, essas são as atualizações aí da preparação do Corinthians para o Campeonato Brasileiro, rapaziada. Bom, e aí tivemos uma resolução do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tá? O John já havia avisado, o Duílio e o Alessandro foram denunciados, né, por conta do ocorrido aí no jogo contra o Grêmio. O Duílio foi pra cima do árbitro, tentou invadir a sala da arbitragem, e o Alessandro tentou a todo custo invadir a sala do VAR, chutou a porta, xingou o árbitro de tudo quanto foi nome, e aí o STJD já divulgou aí uma suspensão preventiva para o Alessandro, certo? E aí, com essa suspensão, o Alessandro não pode cumprir a atividade de gerente de futebol do Corinthians nas próximas partidas, porque essa suspensão preventiva foi de 30 dias. Ou seja, no dia 22 de dezembro, eu não quero nem lembrar do nome do Alessandro. Tá pensando em Natal já, família, outras coisas, tá?
Não tem que estar, ai, Alessandro... Então, assim, de agora até o fim do Campeonato Brasileiro, o Alessandro não exercerá mais a atividade de gerente de futebol do Corinthians durante as partidas, tá? Em datas das partidas. Esse que é o ponto, porque a CBF não pode criar uma punição, o cara não pode mais exercer a função no clube. Tá, hoje é quarta-feira, dia útil, não pode aparecer no CT, tá suspenso. Pô, se fosse assim, a gente já pediria a suspensão do Duílio e do Alessandro, ó, desde que eles foram eleitos, tá? Mas é outra situação, né? Essa suspensão, obviamente, em eventos da CBF. O Alessandro tomou aí 30 dias de gancho. Como eu disse, não influencia em praticamente nada, né? Vai chegar sexta-feira, Corinthians e Bahia, beleza. E o Alessandro vai influenciar no quê? Como que ele vem ajudando a gente recentemente? Bem pouco, né? Bem pouco para não falar nada. Mas enfim, rapaziada, quero saber a opinião de vocês sobre essa punição aí que o Alessandro recebeu, né, do STJD após tentar invadir a sala do VAR. Lembrando que a declaração do Alessandro eu concordei, tá? Ele falou que merecia a punição, que foi uma vergonha, que ele estava errado, né? Mas que a atitude do VAR foi vergonhosa. E sim, foi. Eu quero saber agora do STJD qual vai ser a punição pro árbitro da partida, para quem tava operando o VAR. Qual a punição? Porque eles erraram também. E aí? Obviamente que o erro deles é técnico, né? A gente espera que seja um erro técnico. E o do Alessandro foi de agressão, de violência. Tentou invadir a sala, uma das dependências aí da Arena do Grêmio. Lembrando que o árbitro do VAR não fica mais no estádio, ele fica no Rio de Janeiro. Então, Alessandro ia abrir lá, só teríamos equipamentos, tá? Mas é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, e ontem tivemos a confirmação do Marcelo Braga, certo? Que trabalha aí no GE, Globo Esporte, tá? De que o André Sanches será o diretor de futebol do Corinthians em 2024, na gestão do André Negão, tá? Então, caso o André Negão vença as eleições no sábado, em 2024, o André Sanches será o diretor de futebol do Corinthians. Então, o que for relacionado ao futebol, responsável será o André Sanches. Que nessa gestão do Duílio era o cargo do Roberto de Andrade, que já foi presidente também, e que pulou do barco, foi embora. O Corinthians não trouxe outro diretor. O Duílio e o Alessandro falaram que iriam absorver aí, né, as responsabilidades do Roberto e seguiram. E aí, é por isso que eu falo que não faz sentido o André Negão falar que quer o bem do Corinthians, que ele quer ajudar o clube e que isso e aquilo. A gente poderia até debater propostas, isso e aquilo, mas a gente chega numa situação tão radical, de que assim, hoje, a representação do André Sanches pro torcedor do Corinthians é de algo extremamente negativo. Por quê? Foi o presidente que mais do que dobrou as dívidas do clube. E sempre com historinha, sempre com mimimi, com quais. Iam perguntar pro Andrés, pô, e essas contas do Corinthians, que só aumenta a dívida, isso é... mas o Palmeiras vai quebrar também. O Flamengo, a dívida vai chegar. E... amigo, a gente tá falando sobre o Corinthians. Responda sobre o seu clube. Por que a dívida dobrou na sua gestão? Por que... E essas contratações que não fazem sentido? Jogadores desconhecidos, jogadores que não se firmaram em nenhum clube, vêm pro Corinthians com salários altos, contratos longos, renovações. Por quê? Me explica. Silêncio. Aí a gente não tem a resposta. Mas eu garanto pra vocês que hoje, na consciência do pessoal da Renovação e Transparência, pô, eles salvaram o Corinthians. Hoje, se não fosse eles, o Corinthians não teria nada. O Corinthians era um coitadinho, um pobre coitado que estava lá, e a Renovação e Transparência veio com todo o seu amor, com toda a sua bondade, e resgatou o Corinthians, salvou, deu um lar, fez tudo, criou, deu educação, para que hoje o Corinthians possa ser esse clube. Nossa, é uma história de filme.
Dá pra passar na sessão da tarde hoje. Renovação e transparência salvou o Corinthians. Se fossem um pouquinho inteligentes, eles veriam que eles ficariam anos e anos e anos e anos no poder se tivesse uma gestão inteligente. Se eles olhassem e falassem, pô, é o Corinthians, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma gestão séria, vamos transformar o time numa potência. Vamos transformar o time numa potência, certo? Que vai ter lucro. O time vai ser o melhor do Brasil. A gente tem esse potencial. Não. O que faz? Monta um timaço 2011, 12. Quebra o time. Monta um timaço 2015. Ganha o Brasileirão voando. 2016, pô. Olha a escalação do time de 2015, o time de 2016. Aí, beleza. Ganha o Brasileirão em 2017. Desmonta tudo. Por quê? Quem que ganha com isso? O clube não ganha, tá? Então, assim, hoje, mais uma vez, enquanto o André Negão for, não só por isso, né? Mas, além disso, enquanto ele for acompanhado de André Sanches e o pessoal da Renovação e Transparência, eu o vejo como inimigo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não tem como a gente olhar para isso e ficar feliz e ficar esperançoso. Não, hoje a Renovação e Transparência e, obviamente, também a imagem do Andrés representa tudo de ruim que acontece hoje no Corinthians. Porque o Duílio é o sucessor do Andrés, é a cria do Andrés, as dívidas, sabe? Tudo que é negativo, a gente tem o pensamento do André Sanches, tá? Então, assim, André Sanches confirmado como diretor de futebol, caso o André Negão vença as eleições. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, rapaziada, falando agora sobre mercado da bola, tá? O senhor Bruno Mendes, segundo o pessoal do Gol.com, certo? Bruno Mendes e os representantes dele, né, os novos empresários do atleta Bruno Mendes, ficaram satisfeitos com a última oferta de renovação feita pelo Corinthians, né, com o contrato apresentado aí. Financeiramente, eles acham que é a melhor proposta do Brasil atualmente, né, que nenhum outro time vai igualar ou cobrir, tá? E aí, o único impedimento é a expectativa de uma proposta do futebol europeu. Tá? Ele gostaria de jogar uma liga forte do futebol europeu, para ter mais destaque na seleção e tudo mais. Só que até hoje o que chegou de proposta ou até de sondagem foi da Rússia, ali, aqui. Nenhuma liga forte da Europa. E aí é o que eu falo pro Bruno Mendes. Cara, você poderia ter um projeto aqui no Corinthians. Eu acho, inclusive, que se você renovar, vai ser um cara importante para 2024. Importante, eu digo, ali no elenco, tá? É um cara que você pode utilizar. É bom ter um Bruno Mendes no elenco. A questão é, ele tá se colocando como um Gamarra. Hoje, o Bruno Mendes joga melhor de lateral do que de zagueiro. E ele não é lateral. E é um lateral que marca, mas não apoia. Tá? Aí tem torcedor que vai lembrar, obviamente, só da expulsão contra o Grêmio, que não presta. Não, o jogador presta, ele tem qualidade, só que ele também não é o Gamarra. Tá? Não é o pior jogador do mundo, como alguns colocam, e também não é o melhor zagueiro que já... Não. Qual que é o ponto disso tudo? Eu gostaria de saber qual que é o salário apresentado pelo Corinthians. Qual que é essa proposta salarial? Quanto que o Corinthians está pagando que nenhum outro clube no Brasil possa cobrir? É a dúvida que eu tenho e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians está observando bem de longe algumas sondagens que o zagueiro Robert Renan vem recebendo lá na equipe do Zenit. E a informação é que o Corinthians espera lucrar com uma nova venda do Robert Renan. Tá? O zagueiro atualmente tem 20 anos, certo? Deixou aí o Corinthians para ir para o Zenit, para o futebol russo, só que o Corinthians manteve 11% dos direitos econômicos, certo? Na transação aí que veio o Yuri Alberto para o nosso clube e tudo mais, beleza. Vamos aos fatos. Robert Renan tem 17 partidas pelo Zenit, né, desde março,
quando ele se apresentou para a equipe. Beleza. O último jogo dele foi dia 31 de outubro. Tá? Então, no mês de novembro, ele ainda não entrou em campo pela equipe do Zenit. E aí, o Corinthians está de olho nas negociações, pois espera lucrar com a futura venda do Robert Renan. Vamos colocar aqui um valor. Vamos lá, pô, o Zenit vai vender agora o Robert Renan por 30 milhões de euros. Não acho que vai vender por 30 milhões. Não sei. Não sei se a proposta vai chegar a 30 milhões. Mas se vier, o Corinthians vai ter direito a 3 milhões de euros. Vai dar ali 15 milhões de reais. Isso que o Corinthians está de olho, espera lucrar com uma futura venda. Todo esse alvoroço por 15 milhões de reais. E aí a pergunta que eu faço é: pô, você esperava lucrar? Por que não segurou o jogador e vendeu agora ele por um valor que ajudasse o clube? Um valor que ele vale, um valor que você olha e fala, não, isso aqui vai ajudar o Corinthians. Não, envolveu na negociação com o Yuri, não viu uma nota de euro, de nada, e agora espera lucrar uma futura venda tendo 11%. É essa a grande esperança financeira do clube? Pô, é o que eu falo, parece brincadeira. Quando você vê, parece que é brincadeira, mas não, é muito sério o que acontece hoje no Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!